Educação inglesa e não falar neles é passar atestado de loucura. É negar o maior fenômeno de mídia do mundo moderno. Afinal, John Lennon já teve muitos problemas um dia porque afirmou que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Para contar um pouco da história dos Beatles, nós entramos no mundo de sonhos inacabados dos garotos de Liverpool. Em Londres, estivemos no estúdio onde eles gravaram boa parte da sua obra. Abbey Road, número 3. Somos recebidos no lendário estúdio dos Beatles por Neil Aldridge, um técnico operacional que aos poucos vai nos abrindo as portas. Nesses grandes espaços, onde o som perfeito é a grande vedete, já passaram orquestras sinfônicas, ídolos da música pop, bandas marciais e muito mais. Um dos diretores artísticos explica que o processo aqui depende da qualidade musical de quem está gravando. Quando sobra talento, diz ele, tudo é feito em som estéreo. Caso contrário, uma mesa de som entra em cena e vários takes são feitos até se chegar onde quer. Neste, que é o maior estúdio da Europa, são cuidadosamente elaboradas as trilhas sonoras de filmes que conhecemos muito bem. Neil disse que a última trilha em que trabalharam foi a do filme Braveheart, de Mel Gibson. Ele conta que as sessões com o pessoal do cinema são bem complicadas. A produção do filme traz os seus técnicos e equipamentos de projeção. A trilha é composta e gravada incidentalmente. Além disso, nessa etapa da produção, a grana já é pouca e tudo tem que ser feito o mais rápido possível. Quite a lot of money producing the film, but sometimes the money is beginning to become a little short when it comes to the music side of things. O técnico faz questão de deixar bem claro que não costuma se envolver com assuntos artísticos da empresa e que o negócio dele está ali ao lado, uma mesa de som semi-digital com 64 canais. A mesa, operada por apenas um técnico, recebe o auxílio de um computador, que pode realizar boa parte das operações durante uma gravação. A conversa prossegue e o engenheiro acaba lembrando de momentos que ajudam a contar a história desse estúdio. Por exemplo, as várias vezes em que os Rolling Stones estiveram trabalhando aqui. Was the All You Need Is Love Beatles satellite transmission that was done. E as lembranças vão dar, é claro, nos Beatles. Neil revela que um desses estúdios serviu de cenário para uma famosa transmissão de TV via satélite, um coro para a música All We Need Is Love. Fica difícil disfarçar a nossa curiosidade com um estúdio onde eles gravaram de fato. Só que antes temos uma parada obrigatória na sala que vem revolucionando o mercado internacional de CDs. Por aqui passou a voz brasileira de um admirador dos Beatles. Foi em Abbey Road que toda a coleção em vinil de Milton Nascimento foi remasterizada para virar CD. O músico brasileiro, que não gostava do resultado sonoro dos disquinhos digitais, acabou se rendendo à competência e ao mito do selo Apple. Quando saíram os discos dos Beatles a primeira vez, né, os CDs, eu ouvi e não gostei. Eu falei, isso aí não são os Beatles. Aí, inclusive, até riram de mim, né, que eu não entendo nada de técnica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tal. Mais tarde o George Harrison falou que gostava mais do discão. E depois o George Martin e o Paul McCartney foram remasterizar de novo, né? Mais uma vez, porque realmente não era o som dos Beatles aquilo lá. E eles fizeram um trabalho tão bonito, tão bom, que aí ficou próximo da bolacha, né? E aí a gente falou, olha, vamos pegar o mesmo estúdio e o mesmo engenheiro, né? Então foi o nosso engenheiro com eles. E outra coisa, o estúdio era o estúdio dos Beatles, né? Apple, não?
Well, we have to be very careful with, Paul Bailey, responsável pela edição e remasterização de clássicos, explica que não faz mudanças de graça. Ele parte do princípio que não há nada de errado com a gravação, mas diz que aqui é possível corrigir erros muito comuns do velho vinil, as edições audíveis, por exemplo. Na tela do computador, capaz de trabalhar com qualquer tipo de gravação, inclusive vídeos musicais, Paul tem uma leitura completa da música. Com a ajuda de outros equipamentos, passa todo tipo de gravação analógica para o sistema digital. Daqui, diz ele, a fita sai prontinha para a fábrica de disquetes. I can PQ the tape to prepare it for CD production and download it onto a digital tape, and it goes to the factory, so the whole job can be done in this room. A curiosidade aumenta e abrimos o jogo com Paul. Ele, com um jeito especial que Deus lhe deu, aproveita para dar uma esnobada. Yeah, I mean, George Martin's here all the time. And Paul McCartney on and off. Agora, finalmente, vamos pisar no chão onde John, Paul, George e Ringo descansavam seus instrumentos quando o rock não estava rolando. Aqui tudo está como sempre foi. A diferença hoje é que, no lugar dos Beatles, uma pequena orquestra esquenta para a gravação de mais uma trilha sonora. De resto, tudo aqui está do jeitinho que era naqueles inesquecíveis anos 60. Todos os instrumentos e equipamentos básicos desse estúdio são todos originais. Era aqui no estúdio número 2 que os Beatles passavam noites e noites gravando o que antes de virar disco já era sucesso. Por isso, não dá para esconder que dá uma emoção diferente. No primeiro disco da série Anthology, lançada há pouco aqui no Brasil, o produtor George Martin caprichou ao mostrar como os Beatles usavam este pequeno estúdio. Paul e John faziam um verdadeiro laboratório de suas novas pesquisas musicais. E só mesmo a eles isso era permitido. Em várias faixas desse documento sonoro, John ria, brincava e até trocava ideias com Paul bem no meio da gravação. Foi também aqui que a incrível capacidade da banda para modificar as suas músicas ficou conhecida. 1, 2, 3, you know. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Na série de programas de TV que também faz parte do lançamento Anthology, os agora senhores do mundo e não mais os garotos de Liverpool revelam a emoção de voltar no tempo, reviver a Beatlemania e a parceria com John Lennon. We were tight. That was one thing to be said about us. We were really tight, you know, as friends. It was magical. 4 guys who really loved each other was pretty sensational. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance. Yeah, it was fun. It was good because enough time had gone between 1969 and now. You know, the Beatles had gone away and we'd all had enough time to breathe, and I think it's much easier to look at it now from a distance. It's just amazing to me because I'm still here and it's me looking at that story. And it's a question of, is that me? Was that us? God, we were so young. Yesterday, love was such an easy game to play. We were having to say, we've got to have a day off, man. Nos bastidores da edição de Anthology, produzido pela televisão americana ABC, os felizardos membros da equipe falam da emoção de realizar esse trabalho. You forget about the power of the Beatles, right? And I walked into a room about 3 months ago to interview Paul, George and Ringo, and the 3 of them were sat there.
And to see the three of them sat there together, this was like frightening. You know, it's okay interviewing one Beatle. When you get three of them there, you're the outsider. It's been something to be part of. John is just singing it, really. Nessa imagem emocionante, George Martin nos convida a ouvir uma versão de A Day in a Life, com John Lennon cantando sem acompanhamento, nem Paul, nem a orquestra. Sugar Plum Fairy. Nossa visita aos estúdios Abbey Road termina, mas ali do lado de fora a magia continua. O que os 4 garotos fabulosos de Liverpool tinham? Que botão que eles apertaram dentro da gente, que até hoje nós estamos hipnotizados com seu iê imbatível? A resposta ainda não veio, e a sensação é que a banda que nos ensinou paz, amor e rock and roll ainda não faz parte do passado. Essa aqui é a Abbey Road, na zona leste de Londres. A rua, a zebra, a capa do disco que marcou o início da separação mais dolorosa que o mundo do rock já viu. Eu me lembro que a sensação, a vontade da gente naquela época era de fazer essa travessia aqui junto com eles. Na famosa zebra, capa do disco Abbey Road, turistas de todo o mundo desafiam o trânsito pesado, mas não saem daqui sem a foto. A rua já não é mais calma como antes. Londres mudou e algumas coisas também mudaram de endereço. É o caso da EMI, gravadora que cuidou dos lançamentos dos Beatles em seus 7 anos de carreira. Foi em seu antigo prédio, no centro de Londres, que os garotos de Liverpool tiraram esta foto em 2 épocas bem distintas. Por 35 anos, a EMI lançou todas as grandes bandas de rock da história. Aqui fica até difícil reconhecer Eric Clapton, os californianos Beach Boys e um Jimmy Page meio rockabilly. E o Pink Floyd, garotos ainda ingênuos que mal sabiam onde iriam chegar. Na nova e moderna sede da gravadora, um agente de marketing nos recebe em sua sala. Ele revela os novos nomes da parada, mas logo se refere ao quarteto que mudou a história da música pop britânica. The arrival of the Beatles and the success of the Beatles in 1963 and 1964 was unique for this country. No British artist had ever been successful overseas. Quando pergunto qual a banda que hoje tem boas chances de fazer sucesso mundial, ele dispara sem pensar: Blur. For us, at the moment I would say Blur are our biggest chance overseas. Na saída, somos levados para conhecer o famoso parapeito da foto célebre dos Beatles, onde hoje o Blur faz pose, talvez sonhando com um sucesso que pelo menos chegue aos pés dos Beatles. País que foi eleito por gente do mundo todo para ser a sua nova pátria. Na Inglaterra, dos paquistaneses aos ingleses, todo mundo se sente dono do lugar. As culturas se misturaram e a toda hora surgem novidades, resultado dessa movimentação. Você vai conhecer agora a Time Out, a revista que informa sobre tudo o que se passa na vida cultural da Inglaterra. Há quase 3 décadas, a Time Out conta a vida cultural de Londres. Quando começou, a revista era apenas uma folha de papel. Hoje, com quase 200 páginas e uma tiragem semanal de 110 mil exemplares, a Time Out é considerada o mais completo guia cultural. As sessões vão desde teatro, passando por restaurantes, programação gay, até promoção de encontros afetivos para ambos os sexos. Claro que mediante ao pagamento de R$2 por cada palavra de amor. A equipe da Time Out é obstinada em dar tudo o que acontece na cidade.
dos pequenos eventos aos mais grandiosos. O editor diz que 40 pessoas trabalham o tempo todo no sentido de não deixar escapar nada. Hoje são profissionais já especializados nesses assuntos variados. Eles pesquisam e conferem tudo que chega, mesmo os detalhes que parecem desprezíveis. Nós nunca erramos, garante Dominic Wells. Com essa certeza, a equipe da Time Out atravessou o oceano para ganhar o mercado americano. A revista foi lançada em Nova York recentemente e os editores apostam que vão desbancar fácil a concorrência. It's basically the same as Time Out London, a little bit smaller, but there's never been one listings guide where you can find out tons of information about the city all in one magazine before in New York. It's better for different things. Like in New York, the art scene is much more vibrant, and arts and nightclubs have always been much more linked, you know, ever since Andy Warhol and the Factory in the 60s and so on. Whereas in London, art tends to be seen as a bit more highbrow and elitist. I don't know whether it is or not, but it has that perception. Whereas, of course, London is way better for theatre. Like, all the Americans come from New York to London to see the theatre. It's cheaper, it's better, and so on. New York's better for films, because Hollywood, obviously, much bigger. So it's just different, but roughly equivalent. A Time Out já é publicada em alguns países europeus onde o inglês é a segunda língua. A meta, depois de ganhar o competitivo mercado americano, é lançar a revista nas grandes capitais do mundo. Com o trânsito internacional aquecido na área cultural, como indicam os novos tempos, não só a Time Out, mas outras publicações de peso como ela vão ter mesmo que se multiplicar. O problema no Brasil é que, às vezes, a grande imprensa tem que fazer o papel de tabloide, porque nós não temos tabloides. Então, às vezes, você vê num grande jornal dando uma matéria que só um tabloide daria.